Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Gênesis. É um prazer estar aqui novamente, pastor. Como que ficou essa história, pastor? Final do episódio anterior, o copeiro do rei esquece de José. Gênesis 41 diz: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Então se passaram 2 anos fazendo uma cronologia de tudo que aconteceu com José. Em Gênesis 41, 46 diz que ele tem 30 anos quando ele se apresenta ao faraó. Então, retrocedendo 2 anos, ele teria 28 quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele chega à terra do Egito com 17 anos. Então se passaram 13 anos de preparação até ele chegar a esse momento. Ele teve que enfrentar a escola da vida, dos lugares onde ele foi ficando, para ganhar experiência de governança, porque ele aprendeu administração em todos os lugares que ele passou. Ele pôde aplicar isso, esse dom que Deus deu para ele, de governança, de administração, de liderança, como nós já vimos falando. E agora então, desses versículos, do versículo 1 até o 8, o faraó vai estar contando o sonho dele para os sábios, porque esse sonho o perturba, não é, pastor? Ele tem esse sonho e esse sonho perturba ele, e ele manda se chamar os seus sábios, seus adivinhos, mas ninguém pode interpretar o sonho. No versículo 8, pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. E então surge aquela personagem que nós estamos tanto esperando, que se manifestasse. O copeiro, ou o chefe dos copeiros, então no verso 9, vai falar com o faraó. Gênesis 41, 9. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Só que quando ele vê essa bagunça toda do faraó tentando saber o que estava acontecendo com o sonho, queria saber o que era aquele sonho, queria que alguém interpretasse, os adivinhos não conseguiram, as pessoas ali que ele confiava também não conseguiram interpretar. Então ele se lembra de que lá na prisão ele tinha conversado com José e José falou isso para ele: olha, quando você estiver lá fora, lembra-se do favor que eu te fiz e fale de mim com o faraó. Então ele vai contar todo esse fato que aconteceu na prisão para o faraó, e aí no versículo 14 ele manda chamar José. Gênesis 41, 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Olha só, imagina só. José está lá naquela escuridão, naquele calabouço, com aquela roupa que ele tinha de prisioneiro, e de repente chega a escolta do rei. José, vem aqui, vamos, o faraó quer falar com você. E já pegaram José, colocaram ele para tomar banho, deram roupa para ele, fizeram barba, porque ele não raspava a barba. O povo judeu não raspa a sua barba, tem esse costume de ficar com o rosto pelado. E isso era uma característica dos egípcios. Isso aqui está parecendo aquelas histórias de Hollywood que o presidente dos Estados Unidos manda o carro lá para buscar o camarada em casa, pega o camarada e leva na presença lá do presidente. Dá um banho de loja, né? Ele também recebeu aqui roupa, ele fez sua barba, recebeu roupa. Ele saiu, como você falou, daquela roupa de prisioneiro, devia ser uma roupa bem simples, né? Um tecido bem vagabundo.
E esse calabouço, o que era isso? Essa palavra calabouço é uma palavra triste, né? Porque é um lugar assim, como se fosse uma alcova, um lugar escuro. É um lugar assim, sem nada. Fechado, tudo fechado, era onde eles ficavam. Lá, Não era um lugar muito bom. muito abaixo da terra, um local cavado, né? Abaixo da terra eles ficavam ali. E agora então, ele vai sair desse lugar e vai se apresentar para Faraó. No verso 15 diz: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então ele já coloca que ele não tem nada, mas o Deus que ele serve, sim. Né? Deus pode responder, Deus pode dar uma resposta favorável, que deixe ele satisfeito ou pelo menos entendendo o que aconteceu no seu sonho. Aquilo que ele falou para o copeiro e padeiro ali no capítulo 40. Que Deus ele é o Deus da revelação, Deus que interpreta os sonhos. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a passar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. E então, aí agora nós vamos ver o poder de Deus agindo na vida de José. É aquele grande momento, né, que o Senhor vai revelar para o próprio José o Deus verdadeiro que está ali com ele. José já tinha experimentado um pouco disso quando ele deu a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro. Mas agora ele vai não só interpretar, como ele vai também mostrar como ele pode executar o plano que Deus vai dar. Ele vai aconselhar o faraó. Então, ele chega ali, nesse momento, ele fala tudo isto eu contei aos magos, mas ninguém pôde interpretar. José vai explicar o sonho e agora então o Senhor vai, de forma sobrenatural, usar a boca, toda a inteligência ali que Deus vai derramar sobre esse rapaz para explicar com detalhe tudo que significa este sonho. No verso 25, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. No versículo 25, como você falou, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Então, essa condição aí toda de fome, essa condição toda que vai ficar o Egito, Deus está mostrando o que vai fazer com o Egito. Ele revelou para o faraó. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Vai fazer. Vai vir. Assim como veio a sentença do rapaz lá ruim, agora faraó também está ouvindo uma sentença ruim que Deus está para fazer na terra do Egito. Gênesis 41, 26, as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito,
mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-lo. Olha, então já também era uma sentença, porque ele fala, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, a sentença já foi dada. Vai vir a fome, porque a sentença já foi decretada por Deus, a fome vai vir. Mas não é interessante que quando Deus vai fazer algo tão grandioso que vai prejudicar a terra, Deus não avisa antes? Deus não está avisando aí para Faraó num sonho e usando José para interpretar? E não é assim que o Senhor fala para nós hoje? Das coisas que vão acontecer no futuro conosco? As profecias bíblicas, elas nos remetem a acontecimentos no futuro. Existe um versículo na Bíblia que diz que Deus mostra as coisas ocultas aos seus servos. Então aqui, para o bem da aliança, Deus vai mostrar ao faraó, através de José, o que vai acontecer. Se não houvesse essa intervenção de Deus aqui, muita coisa ruim poderia acontecer, muitas pessoas poderiam morrer. Porque imagine você ficar desprovido de recursos. Hoje nós falamos muito sobre essa questão da segurança alimentar. Você imagine toda aquela região ficar sem alimentos por 7 anos. Sem produzir nada. Não ia produzir nada. Aonde que eles iam arrumar alimento para todas as pessoas? Morreriam para os todos. animais. Morreriam todos. Então Deus tem que intervir para a preservação, não só desse povo, mas ele está muito mais preocupado com a aliança que ele fez com Abraão. A preservação do povo da aliança. E é interessante ver que agora a sentença, quem está executando é o próprio Deus e não o faraó. Porque ele executou a sentença lá de absolvição de um e condenação do outro. Agora aqui, a sentença, quem está decretando é o Deus vivo. Essa região, ela sofria de muitas variações. Nós vemos que em alguns outros textos, mesmo do Gênesis 12, por exemplo, houve fome na terra. A referência de Gênesis 12, 10, por exemplo, diz: houve fome naquela terra. Em Canaã. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, no Egito não havia tanta fome, porque o Egito era considerado o celeiro do mundo, por causa do vale fértil, do Nilo. Toda vez que chovia, aquelas chuvas abundantes, então as colheitas eram gigantes, e eles vinham dessa região de Canaã e de todas aquelas regiões que estavam ali, compravam alimento do Egito. Eles tinham hábitos de descer ao Egito e comprar alimento deles. Mas agora, neste caso, não haverá alimento em lugar nenhum durante 7 anos, nem mesmo no Egito. Exatamente. Ele, que é o maior provedor de grãos, não vai ter para ninguém. E o interessante é que ele fala aí no versículo 32, que o Senhor está mostrando a sentença, já porque Deus está executando, e ele fala, e ele vai fazer isto muito rápido. A coisa já está vindo, não dá para perder tempo. É muito rápido. É que Deus quis dar o ênfase, né? Fala, não, olha, vai depressa que a coisa vai acontecer muito rápido, vai ser logo em seguida. E então José continua seu discurso, agora ele começa a aconselhar Faraó. Gênesis 41, 33, procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome.
Então veja que a coisa estava dominando toda a terra, porque se ali não tinha alimento, nesse lugar que era o grande celeiro do mundo. José, então, ele vai orientar o faraó no sentido de que ele escolhesse uma pessoa que administrasse essa colheita, essa produção, nos anos bons, nos anos de fartura, retirando ali 1/5, ou seja, 20% de toda a colheita, de toda a produção, e que fosse estocado para que servisse de reserva para aqueles anos de fome. Veja como o Espírito Santo usa, e de uma forma tão maravilhosa, a ponto de não só dar interpretação, mas dar também o plano de execução de como que ele pode resolver esse problema da fome que vai ter nos 7 anos. Veja que o Espírito Santo foi dando a interpretação e logo já foi andando com o plano. Olha, você tem que fazer isso. Foi passando para ele todos os detalhes. Você tem que colocar um homem aqui, você tem que fazer assim. Foi chamando atenção. Aí a gente vê graça de Deus entrando em ação. O Espírito Santo usando os dons dele, todos os dons, seus atributos, para ensinar o que Faraó tem que fazer. É interessante também que quando José está fazendo isso, em nenhum momento a gente vê José pensando em ser ele esta pessoa que vai fazer isso. O que ele está pensando aí é fazer o melhor trabalho que ele pode de interpretar o sonho de Faraó para poder receber a liberdade e voltar para a sua terra, estar com seu pai querido, que é o que ele mais queria fazer. Então ele está aí falando sem pretensão nenhuma de ser líder. Ele não quer isso. Ele quer estar com a sua família, ele quer a liberdade. Então ele quer fazer o maior trabalho. Então ele se entregou na mão de Deus e deixou o Espírito de Deus usá-lo. É bem certo, é bem provável que ele não passava pela sua cabeça em ser o governador do Egito. É isso que você está dizendo. Em nenhum sentido ele estava querendo aí ser líder do Egito. Ele não queria ficar no Egito, ir para a terra do pai. O objetivo de José era conseguir de volta a sua liberdade. Então, no verso 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Veja, pastor, que aí no versículo 38, ele está diante dos seus conselheiros. O faraó está ali e ele, diante dos conselheiros dele, acha que o plano foi bom. Então, ele tem uma iluminação aí de Deus, né? E ele, então, fica na frente desses conselheiros. José está ali, onde ele estava interpretando sonhos, e ele, então, está arrazoando com os seus conselheiros. E ele fala, no versículo 38, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Então, um rei falando isso. Você vê que aí ele teve uma iluminação de Deus. Ele pôde entender que aquele conhecimento que está vindo de José não é da parte do homem, porque o que acontece? José não só dá a interpretação, mas também fala o que tem que fazer. Então é algo que ele percebe que é de Deus. É de um ser superior que está usando este rapaz. Ele faz o trabalho completo. Ele dá sentido àquele sonho de Faraó, dá o significado daquele sonho de Faraó, e também ele aconselha o Faraó a maneira como ele vai resolver o problema. Então, o que poderia ser melhor? Ele tem o conhecimento do que vai acontecer e ele tem a solução para isso. Então, o que poderia ser melhor que isso? É um pacote completo. Agora, como ele recebeu a iluminação divina, Deus começa a usar aí a boca do faraó, que ele usa quem ele quer e fala do jeito que ele quer.
Veja o que ele fala no versículo 39. E agora então José vai receber algo direto de Deus. José vai receber esta bênção do Senhor. Ele diz assim: disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas. Aleluia. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono do rei serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. É Deus falando com ele. É Deus. Deus falando com José. Como ele nunca tinha falado antes, Deus está falando aí. Usou a boca do faraó. Usou a boca do faraó. Ele chegou nessa terra como escravo, ficou ali preso na cadeia, ele foi encarcerado, passou 13 anos e agora chegou o momento dele receber esse presente de Deus. E o Senhor continua no versículo 42. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Ele estava no calabouço. Ele estava lá. 13 anos. Ele passou ali de um lugar para outro, servindo esse Deus maravilhoso da melhor forma como ele podia. E agora o Senhor dá aquela nação para ele governar. O Senhor dá um anel de ouro para ele, manda vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Ah, Deus vivo, só tu, Senhor, pode fazer essas coisas. Só o Senhor pode agir dessa forma. José não esperava isso. José não tinha consciência que Deus ia fazer isso com ele, aleluia. Por isso que ele recebeu esse presente tão maravilhoso, tão glorioso. E agora então no versículo 43, além dele vestir roupa fina, colocar uma corrente de ouro no pescoço, também fez ele subir na sua segunda carruagem real. A primeira era de Faraó e a outra era de José. José, então, está nessa carruagem. Versículo 43, ele começa: abram caminhos, iam gritando, abram caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Glória a Deus, aleluia. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Sem a tua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Isso quer dizer, ninguém poderá fazer nada. Se você não levantar a mão nem o pé, você não vai poder fazer nada. Aleluia. O faraó deu a José o nome de Safenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então aí nós estamos vendo o Senhor mostrar que aquele sonho daquele menino que os seus irmãos falavam, vem aí o sonhador. Ele não tinha noção do que Deus ia fazer com ele. Ele achava que Deus tinha alguma coisa boa para ele, mas ele não tinha noção. Ele não tinha noção do que Deus ia fazer com ele, por ele e para ele. E aqui foi revelado. Quando esse faraó está falando tudo isso, é como se a boca de Deus estivesse falando com o próprio José. É como se o Senhor estivesse falando, olha filho, tudo aqui que você passou, agora você vai fazer isso, 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 eu te dou tudo isso. E sem você, ninguém pode fazer nada. Você vai estar somente debaixo do comando de Faraó. O resto é você que vai mandar em tudo. Aquele menino
aquele menino que só queria voltar para casa, Que queria abraçar o seu pai. abraçar seu pai e ser um pastor de ovelhas. Esquecer tudo que tinha passado com ele ali. Mal ele sabia que agora ele tinha que governar, trabalhar mais 14 anos duro. Ele vai trabalhar 14 anos ainda mais aí para fazer essa reversão que o Senhor mostrou para ele. Ele é empossado no cargo, ele recebe os benefícios desse cargo, ele recebe as honras, ele recebe uma esposa. Você vê que Deus faz uma obra em um dia. Ele sai do seu cativeiro ali, Calabouço. pior lugar do mundo, assim podemos dizer, e de repente ele se torna um nobre governador, casado com uma mulher da elite, uma mulher Culta, inteligente, culta, sábia, que vai orientar ele muito, né? Que ele que precisa, vai poder ajudá-lo ali a Ele precisa- entender melhor as coisas ali daquela a cultura, como é que funciona a realeza. Ele não sabe disso. Ele está lá no calabouço. Como é que ele vai saber? Isso é para nós vermos que Com Deus, só o Deus. Senhor pode mudar as Aleluia. coisas em um minuto. Sim, Pai. Em um minuto tudo pode mudar. Pequeno espaço de tempo, Deus mudou totalmente a vida de José. Ele deixou de ser aquele menino que saiu de lá da casa do pai, um simples pastor, e agora ele é governador da maior potência daquela época. E seu pai, sem saber, deu aquela jaqueta especial, aquela capa especial colorida. Aquilo tinha um significado de poder, de autoridade, de preferência. Mas era porque ele já tinha sido escolhido por Deus para fazer esta obra, né? Então aqui ele vai começar a pensar, ele vai começar a meditar sobre aqueles sonhos que ele teve. Então ele começa a falar: Deus, então era isso. O Senhor queria me colocar nesse lugar. Quando ele ficou sozinho no seu quarto, naquele quarto lindo ali do palácio onde ele morava, lugar maravilhoso que Deus preparou para ele, ele deve ter chorado muito e agradecido a Deus por tudo que ele passou. Porque mesmo na prisão, ele fez o melhor que ele podia. Ele estava sempre fazendo o seu melhor. No pior lugar que ele vivia, ele fazia o melhor lugar para se viver. Isso aconteceu na prisão e também aconteceu lá na casa de Potifar, porque ele estava na casa de Potifar, mas ele era um escravo, não tinha liberdade. Mas ele fez daquele lugar o melhor lugar para viver. E ele conseguiu. Agora aqui ele vai ser reintegrado à sociedade, ele vai ter uma posição. A posição, ele é o segundo no reino. Quer dizer, só faltou para ele ser faraó. E é ele o executivo, né? Ele vai executar toda essa tarefa. No verso 46 diz que ele vai percorrer todo o Egito, ele vai começar a fazer o reconhecimento de tudo, vai verificar todas as condições que existem, a logística que ele precisa, todas as coisas que ele precisa fazer para poder armazenar toda essa produção, todos esses grãos. Então ele vai ter que fazer um plano. Então, primeiramente, ele precisa ver todas as condições que existem, como estão as coisas, né? O primeiro passo para você fazer um plano é falar onde nós estamos, o que nós temos aqui e aonde nós queremos chegar. As pessoas que estão numa situação como José estava, dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, dentro de uma situação de escravo, não é? Você não pode sair, ou seja, por uma enfermidade que você está acuado, não pode sair, ou seja mesmo por uma situação difícil. Nós não sabemos qual é a situação, qual é o seu calabouço nesse momento, aonde você está. Mas se você estiver com Deus, como José estava o tempo todo, não sabendo porque ele estava dentro daquela situação, porque aquele turbilhão todo estava acontecendo na vida dele. Mas se você tiver Deus no seu coração, como nós temos ensinado aqui nos nossos episódios, e andar com Ele e orar, Ele pode fazer o que Ele fez com José na sua vida.
Agora, nós trazermos essa situação para os dias de hoje, usar nossa chave hermenêutica, que é Jesus, e colocar ela aqui. Pessoa, onde quer que ela esteja, é lógico que Deus quer que as pessoas tenham liberdade. José aqui estava tolhido da sua liberdade. Deus fez o homem para ser livre, para tomar as suas decisões, ter as suas escolhas. Então, mas a primeira preocupação que a pessoa tem que ter é o relacionamento com Deus, que nós já viemos repetindo aqui diversas vezes, relacionamento com Deus que vem através de Jesus Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é entregar sua vida a Jesus, confessar com a sua boca o nome de Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida, e no seu coração crer que Ele é o caminho de Deus para todo aquele que quer ter uma relação com Deus. E depois então, Deus vai acrescentar, assim como acrescentou na vida de José. Nós vemos aqui que Deus acrescenta tudo na vida dele. Há um minuto atrás ele não tinha nada, ele estava na prisão. Um minuto depois ele tem tudo. É o Deus do impossível. É o Deus das maravilhas. Na cabeça de José, como você falou, ele pensava somente em receber o perdão de Faraó e a liberdade. E a liberdade e pedir para Faraó: posso ir embora para casa? Posso ir ver meu pai, meus irmãos? Quero retomar minha vida. Eu quero voltar para minha família. Mas aí Deus não permite. Ele usa a boca de Faraó para dizer: não, você tem uma missão. A sua missão é essa. Essa missão é ficar aqui no Egito, porque eu quero trazer o meu povo para cá, para que ele se torne uma grande nação aqui no Egito. E para que eles aqui também não tenham falta de nada. Eles vão aprender aqui, eles vão crescer aqui. Quando eles forem uma grande nação, eles vão voltar para a terra que eu jurei aos seus antepassados. Mas, enquanto José estava ali, o Senhor estava provendo tudo para a família dele. Toda esta geração que ficou aí mais de 400 anos, todos eles tiveram tudo, grande fartura. Deus não deixou faltar nada. Eles tinham uma terra especial para eles, nós vamos estudar isso. Mas o interessante aqui é que o Senhor está falando conosco, não é? Como o pastor falou, de um minuto para o outro, a vida dele mudou tudo. E que ele tinha passado, ele se esqueceu. A dor virou alegria, a vergonha virou honra. Ele foi honrado por Deus na boca de Faraó. Deus honrou ele, falou tudo aquilo para ele. Olha, você. Tudo tem que ser feito por você. Você é isso, você é... O Senhor falando. Glória a Deus. Que Deus possa falar isso de nós também, que Deus possa se alegrar conosco, não é? Então essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. Toda vez que nós a lemos, toda vez que nós ouvimos falar de José, nós vamos entender o que Deus está falando. Aqui, José é um tipo de Jesus. Ele passou todas essa vergonha, essa humilhação e se manteve fiel a Deus. José vai alimentar o seu povo e a nação do Egito. Jesus veio alimentar a alma das vidas que têm sede e fome de Deus. É uma das histórias mais queridas da Bíblia, porque aqui Deus mostra sua soberania, seu poder, como Ele está cuidando do seu povo, como Ele está cuidando de uma pessoa, que é José. Enfim, como Deus está atento à aliança, ali no Velho Testamento, essa aliança com Abraão, e agora como Deus está atento a essa aliança, essa nova aliança que Ele fez em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm todas as bênçãos celestiais. Ali, todas as bênçãos estão na aliança abrâmica. E aqui, todas as bênçãos estão nesta nova aliança em Jesus Cristo, seu Filho. Em Jesus, nós temos tudo. Sem Jesus, não somos nada. Então, se queremos ter a bênção de Deus, temos que estar em Cristo. Sem isso,
Nós não podemos ter as bênçãos de Deus. A angústia do desconhecido é o que mais aflige o coração do homem, não saber o que vem pelo futuro. A pessoa faz a indagação: o que vai acontecer comigo no futuro? A maior angústia, nós sabemos, é que todos nós vamos morrer. E esse fato de desaparecer nos angustia. Faraó não sabia o que iria acontecer, o que aqueles sonhos queriam dizer. Então a angústia tomou seu coração. Mas quando ele se encontra com o Deus que tudo pode, que tudo sabe, o Deus que para ele não tem passado, presente nem futuro, então a sua alma encontra descanso. E ele está com 30 anos, a mesma idade que Jesus começou a ensinar seus discípulos. José vai agora ensinar aí todo o Egito como armazenar comida para alimentar o mundo. Você vê como Deus faz as coisas lindo, perfeitas. Maravilhoso. 30 anos é quando a pessoa está no auge, sua força física, mental. Então você vê que o ministério dele, como o de Jesus, começa aos 30 anos, porque ali ele vai ter condições de fazer esta obra. Está com uma mente madura já, então ele vai poder tomar as decisões corretas. E como ele é uma pessoa usada por Deus, o Espírito de Deus está sobre ele, ele vai ter muita condição, mais que outras pessoas, de resolver problemas muito difíceis. Apesar de que a gente tem que dizer que existem lideranças sobrenaturais com pessoas mais velhas, como foi o caso de Moisés, o caso de Josué, que apesar de serem homens de uma idade avançada, mantinham o seu vigor e Deus os usou naquele momento da vida deles. Mas o importante é dizer que Deus está fazendo aqui com José a coisa perfeita. Ele começa o seu ministério, a sua governança, aos 30 anos. Isso porque Deus já preparou ele durante 13 anos na prisão e na casa de Potifar. Ele recebeu aí o ensinamento de Deus, de como fazer as coisas, lidar com pessoas. Então ele sabe lidar com todo tipo de situação, porque lidar com a situação dentro da prisão não é fácil. É muita gente, cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir, e ele sabe lidar com tudo isso. Ele lidera isso dentro da prisão. 13 anos é tempo suficiente para ele conhecer os aspectos da cultura, como eles fazem a plantação, como eles fazem as coisas ali. A cosmovisão, talvez ele não tenha tanto assim, mas com a esposa que ele tem aí, agora ele vai poder ter o seu braço direito, vamos dizer assim, porque ela vai também saber muito mais que ele, que ela nasceu nessa cultura, vai poder ajudá-lo a ele entender melhor as coisas e também fazer com que o seu ministério seja muito mais abrangente e entendendo então todos os aspectos daquela cultura. Como a gente viu nos episódios anteriores, aonde ele colocava as mãos, tudo ficava bem. Né? Deus está ali abençoando a vida dele. Deus está dando sabedoria, que Deus está dá para ele a graça, né? O dom de administrar as coisas, dá o dom de multiplicação que havia dado para o seu pai, o seu avô e seu bisavô. Então, a mão de Deus está ali sobre José. O que ele faz é bem sucedido. Ele é uma bênção. Então, Deus derramou os seus dons sobre ele soube usar. Também foi tentado, ele fugiu da tentação, ele fugiu, a palavra exata é ele fugiu e pagou esse preço, por isso que ele foi preso. Mas o Senhor agora aqui, como nós vimos, eu me emocionei, porque eu vi ali Deus usando a boca de Faraó para colocar a honra nele, para falar, olha meu filho, tudo que você passou, tudo que você sofreu, eu vi, então agora você vai fazer isso, isso, isso. Foi muito lindo, muito lindo. Então você que tem
acesso à palavra de Deus conosco, medita nela, ouve essa mensagem. Se você está passando por dificuldades, ore também para que o Senhor possa tirar você do cativeiro que você se encontra, se é uma enfermidade, se é um problema no trabalho, se é um problema dentro do casamento, se é um problema com pais, não é? Ou até mesmo se é um problema no governo, se você tem aí uma liderança governamental e você está passando por um problema, comece a orar a Deus e peça para Jesus tirar você do cativeiro, como tirou ele aí do calabouço. As engrenagens do plano de Deus estão acompanhando José desde o início. Tudo aquilo que ele passou foi se encaixando até chegar a esse momento. Momento em que ele, então, se torna o governador do Egito e aqueles 2 sonhos que ele teve na casa do seu pai vão se tornando realidade. Deus está no comando. Deus está orquestrando todas as coisas, na vida de José, como nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Vamos encerrar, minha irmã? Você ora. Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa passagem bíblica onde nós vemos que José, teu servo, ele se coloca na posição de estar ali na tua presença, fazendo a tua vontade. Ele se deixa usar, se deixa com humildade levar segundo a tua vontade. Amém. Ele passa por tribulações, ele passa por lutas, Sim. mas ele espera no Senhor. Como o salmista fala, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos por todas as vezes que o Senhor interferiu nas nossas vidas, que nos livrou, que nos salvou, que nos libertou, que nos curou. Exaltado seja o teu nome. Amém. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo agora, que o Senhor esteja abençoando-os, dando a eles o livramento dos seus cativeiros e que eles possam sair para a liberdade. Amém. Para poderem, então, servir ao Senhor com todo o seu coração. E aqueles que ainda não creram em Jesus, que eles possam sair do cativeiro do pecado para viver a liberdade no Filho de Deus, na tua presença. Amém. Senhor. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.